Alô, super amigos, super amigas, sejam muito bem-vindos, porque hoje é dia de Indefinite Articles. Indefinite Articles é muito importante para você que quer colocar, que você que quer empregar adequadamente os artigos indefinidos em inglês, o an, uma, o a, uma. Esse a é o azinho, o som do a em inglês é a. Então, nós geralmente colocamos em substantivos que são contáveis. Como? Você não entendeu essa questão do contáveis? Dê uma olhadinha no nosso vídeo sobre mass nouns, contáveis e incontáveis. E lá nós temos toda a explicação. Mas resumindo aqui, incontáveis não dá para contar, dá para ser medido. Você vai ver no vídeo. E contáveis são aqueles que você pode contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você tem uma laranja, an orange. Uma laranja é contável. Se você tem uma mesa, a table. Uma mesa é contável. Se você tem uma maçã, an apple. Uma maçã é contável. Se você tem uma escrivaninha, a desk. Escrivaninha é contável. Então, todos os substantivos contáveis que você pode contar, 1, 2, 3, 4, você pode aplicar os artigos indefinidos an e a. An significa uma e a significa uma. Mas você está super curioso para saber quando usar o an e quando usar o a. Vamos dar uma olhadinha bem aqui, super. Seguinte, usados antes substantivos contáveis no singular, já dissemos. An significa uma, a significa uma, já dissemos. Agora tem historinha. Historinha que lá no meu Fundamental 2, verdade, antigamente chamavam ginásio. Lá na quinta série ou primeiro do ginásio, a professora me contou apenas parte da verdade, para não explodir a cabecinha aqui do Jomar. Ela disse assim, Jomar, dá uma olhadinha aqui nestas palavrinhas. E explicou, olha só, temos a palavra orange, temos a palavra egg, temos a palavra apple, temos a palavra old picture, que é uma expressão, duas, né? Temos a palavra umbrella, que é a guarda-chuva ou sombrinha, que me faz lembrar Rihanna, não sei porquê. Então veja, Jomar, me falou a minha teacher. Elas são iniciadas com vogais. Então, quando a palavrinha seguinte iniciar com vogal, você coloca um incrível an. E quando a palavrinha iniciar com consoante, você coloca o azinho, Jomar. E ela citou as seguintes palavrinhas iniciadas com consoante. Table, mesa, door, porta, wall, parede, computer, computador e child, criança. Então dividiu em dois grupos, as iniciadas em vogais e as iniciadas em consoante. Iniciadas em vogais, ela foi muito clara. Você vai usar o an, uma. Iniciadas em consoante, você vai usar o azinho, que o som em inglês, conforme já contei para vocês, é a. Então, para dizer uma laranja, an orange. Para dizer um ovo, an egg. Para dizer uma maçã, an apple. Para dizer um velho quadro, an old picture. Para dizer um guarda-chuva, uma sombrinha, an umbrella. Agora, para você se referir a uma mesa, a table. Uma porta, a door. Uma parede, a wall. Um computador, a computer. Uma criança, a child. Mas como eu te falei, ela me contou apenas parte da verdade. Super. Dá uma olhadinha aqui. Não é ou como a palavra inicia, se inicia com vogal ou consoante, que vai determinar se é an ou se é a. Isso ela me contou porque era desse tamanho, desse tamanho. Vai que eu não entendesse, vai que eu não entendesse. Então, mais tarde, fiquei sabendo que é o som da palavra que interessa. Se a palavra iniciada com vogal ou consoante tiver som de vogal, é o an. Se a palavra iniciada com vogal ou consoante tiver som de consoante, é o a que a gente vai usar. Nossa, daí eu aprendi. Então, você pode notar nesse grupinho aqui que essas palavrinhas iniciam com vogal, mas também tem o som da vogal. An orange, uma laranja. An egg, um ovo. An apple, uma maçã. An old picture, um velho quadro, uma velha figura, uma velha foto. An umbrella, um guarda-chuva, uma sombrinha. E essas palavrinhas do lado iniciam com consoante, mas tem o som da consoante. A table, uma mesa. A door, uma porta. A wall, uma parede. A computer, um computador. E a child, uma criança. Grande amigo, grande amiga. Mas agora aparece o seguinte.
Palavrinhas iniciadas com vogal, mas que o som não é de vogal, como, por exemplo, a letra U, que inicia a palavra unit, uniform, user, que você está vendo aí ao lado. São palavrinhas iniciadas com a vogal U, mas o som delas é som de IU, som de Y. Então a coisa fica bem assim, super. Unit, som de Y, uniform, som de Y, user, som de Y, university, som de Y. Se tem o som de Y, som de consoante, você não pode, super, não pode mesmo usar o N. Você vai usar o A, porque se a palavra tem som de consoante, som de Y, é o A que você vai usar. Ficando da seguinte forma: uma unidade, a unit. Um uniforme, a uniform. Um usuário, a user. Uma universidade, a university. Uma ferramenta inútil, a useless tool. Uma máquina útil, a useful machine. Um ponto de vista universal, a universal point of view. Então coloquei aquele a bonitinho, bacaninha, precedendo a palavra, porque apesar da vogal estar ali presente, o som é de consoante, o som é de Y. Se eu fosse pronunciar corretamente, ficaria assim: a unit, a uniform, a user, university, a useless tool, a useful machine, universal point of view. Você quase não percebeu a vogal sendo citada. Então, quando é falado normalmente o inglês, que não é aquele inglês mais vagaroso, você quase não percebe, você quase não ouve a vogal, mas você sabe que está ali porque tem que estar ali. Agora, pronunciando vagarosamente, conforme já me referi antes, daí a coisa é ouvida. E o som do A, repito, é A, ficando a unit, uma unidade, a uniform, um uniforme, a user, um usuário, a university, uma universidade, a useless tool, uma ferramenta inútil, a useful machine, uma máquina útil, a universal point of view, um ponto de vista universal. Super amigo, super amiga. Que mais? Que mais que temos também o EU, que tem som de IU, som de Y. Por exemplo, European tem som de consoante, som de Y. Euphemistic, som de consoante, som de Y. Euphoric, som de consoante, som de Y. Eucalyptus, som de consoante, som de Y. Se tem o som do Y, vamos colocar o artigo definido correto, que é o A na frente, ficando um carro europeu, a European car. Uma expressão eufemística, a euphemistic expression. Uma disposição eufórica, a euphoric mood. Um eucalipto, a eucalyptus. Bonitinho, sem problemas. Então vimos aí duas situações de palavrinhas iniciadas com vogal em que o som é de consoante. Primeiro da letra U, depois das duas letrinhas E e U, que também faz som de IU, som de Y. Que mais, super? U no prefixo UN. Prefixo UN, você sabe, é aquele que vem em unhappy. E você sabe que unhappy é infeliz, ou seja, não feliz. Você já sabe, porque seu professor já contou que esse prefixo UN, esse ele significa não. E vai estar precedendo várias palavrinhas, verdade, várias palavrinhas. Então, sempre que você tiver palavrinhas com esse prefixo UN, o som vai ser de vogal. Dá uma olhadinha nestas que estão aí. Nós temos aqui unusual, unbelievable, unknown, unhappy, unemployed, unforgettable. Todas elas com som de vogal, porque tem esse prefixo não na frente da palavrinha. Então, para dizer uma história em comum, vai ser an unusual story. Um fato inacreditável, an unbelievable fact. Um objeto desconhecido, an unknown object. Uma criança infeliz, an unhappy child. Um homem desempregado, an unemployed man. E um filme inesquecível, an unforgettable film. Então, são situações, super, em que você tem esse prefixo UN, que significa não, mas o som é de vogal. Se o som é de vogal, é o an que você usa, tá? Porque está precedendo uma palavra que não importa se inicia com vogal ou consoante, mas o som é de vogal. Unusual, an unbelievable, an unknown, an unhappy, an unemployed, an unforgettable. Pegou a situação, super? Pegou a situação? Que bom! Então vamos para o próximo.
O próximo vai ser o H. Verdade. O H, em algumas palavras, ele é omitido. Em outras palavras, ele é explícito. Então, algumas palavrinhas com H, você pronuncia o H. Em outras palavrinhas, você não pronuncia o H. Então, aquelas que você não pronuncia o H, você vai ter um som de vogal, como estas aqui. Olha só. Our, honest, air, airship, honorable. Elas iniciam com H, mas você não vai pronunciar este H. Vai ficar apenas an hour, uma hora. An honest man, um homem honesto. An heir, um herdeiro. An airship, uma herança. An honorable man, um homem honrado. Percebeu, Super? Percebeu a situação? O detalhe é que se o H não é pronunciado, é uma vogal que vai estar ali. Então, o som da palavra é iniciado com vogal. Se o som da palavra é iniciado com vogal, não importando que ele inicie com uma consoante H, você vai colocar o an na frente, ficando uma hora, an hour. Um homem honesto, an honest man. Um herdeiro, an heir. Uma herança, an heirship. Um homem honrado, an honorable man. Beleza, então o que eu disse? Eu disse que algumas palavrinhas, elas iniciavam com H, mas o H não seria pronunciado. Consequentemente, você vai ter o quê? Você vai ter o som de vogal naquelas palavrinhas, ficando our, honest, hair, airship, honorable. Tendo o som do vogal, é o and que vai estar. Repito, Super, repito. An hour, uma hora. An honest man, um homem honesto. An heir, um herdeiro. An airship, uma herança. An honorable man, um homem honrado. Entendendo até agora? Vamos lá. O H pronunciado. Nossa, o H pronunciado você nota mesmo, porque dá uma raspadinha aqui na garganta. Verdade, dá uma raspadinha aqui na garganta. House, hospital, hotel, host, hostage, hot dog, humble man. Então, são palavrinhas, Super, iniciadas com H, em que o H é pronunciado. Se o H é pronunciado, ele é sentido, ele é ouvido, você vai colocar o A na frente. Ficando uma casa, a house. Ficando um hospital, a hospital. Ficando um hotel, a hotel. Um anfitrião, a host. Um refém, a hostage. Um cachorro quente, a hot dog. Um homem humilde, a humble man. Bacana, legal. Então, quando ele não é pronunciado e tem som de vogal, colocamos o an. E quando ele é pronunciado, como neste slide aí, colocamos o a numa boa. Super amigo, super amiga. Que mais? A verdade, o com som de W. Como o som de W? Veja bem a palavrinha one. Você sempre pensou que one tivesse som de U. Não. One tem som de W. Compare, Super, compare. One window. One winner. One wonderful. One water. Então, one tem som de W. Tendo som de W, você vai o quê? Colocar o artigo a na frente, porque W é consoante, som de W é som de consoante, ficando uma rua de mão única, a one-way street. Um homem de um olho só, a one-eyed man, que é semelhante a window, que inicia com W, a winner, que inicia com W, a wonderful girl, que inicia com W, a water bird, que inicia com W. Então, sempre, palavrinhas iniciadas com W, som de W, e também as palavrinhas one, não importando onde elas estejam atuando. One vai ter som do mesmo window, one vai ter som do mesmo winner, one vai ter som do mesmo wonderful, one vai ter som do mesmo water. Então, vai ter som de consoante, ficando uma rua de mão única. Repito, a one-way street, um homem de um olho só, a one-eyed man. Que mais, Super? Palavras iniciadas com W e Y. Palavras, todas elas iniciadas com W e Y, vão ter som de W e Y. Verdade, vão ter aquele som incrível de W e Y. Tendo som de W e Y, vamos ter o som de consoante. Se temos som de consoante, vamos ter o A na frente. Como, por exemplo, dê uma olhadinha aqui, a woman, uma mulher,
a waterfall, uma cachoeira, uma queda d'água, a year, um ano, a yard, um jardim, uma jarda, a yellow pencil, um lápis amarelo, a young man, um lápis. Não, man é homem, um homem jovem, ou seja, um jovem. Então, qualquer palavrinha iniciada com W, qualquer palavrinha iniciada com Y, você já sabe, super. Você vai colocar aquele azinho na frente, a woman, a waterfall, a year, a yard, a yellow pencil, a young man. Que mais, super? Ah, sim, o resumão de tudo. Para você lembrar for good, in the long run, ou seja, para sempre no futuro. Duas expressões legais, né? Você ouve muito em séries, ouve muito em filmes. For good, que é não por bom, mas e sim na expressão para sempre. E in the long run é outra expressão que significa no futuro. Então, essas aí é for good in the long run, para sempre no futuro, quando aparecer direitinho, enfatizando bem a coisa. Você tem o a, precede palavras iniciadas com som de consoante, não importando se elas iniciem com vogal ou consoante. E o an precede palavras iniciadas com som de vogal, não importando se iniciem com vogal ou consoante. Super amigo, super amiga. Quem mais? Que mais? O que mais? Exercise. Você está pronto para uma série de exercícios? Que bom. Então vamos fazer. Hotel. Hotel. Sentiu o H? Para mim doeu, raspou aqui na garganta. Então, nesse caso, vai ser a hotel. Expensive, expensive, som de vogal, an expensive hotel. Actress, som de vogal, actress, som de vogal, vai ser an actress. Umbrella, umbrella, som de vogal, vai ser an umbrella. Used, used, som de U, som de Y, então vai ser um a used machine. Que mais? Unusual, unusual, som de vogal, então vai ser o N. Yellow, qualquer palavra iniciada com W, qualquer palavra iniciada com Y, vai ter um incrível A. One, som de W, já esqueceu? Não, né? One, som de W, então vai ter A. Italian, som de vogal, vai ser N. House, house, nossa, raspou aqui, vai ficar a house. Que mais? Unpleasant, unpleasant, tem o N na frente, aquele prefixo que significa não, vai ser an unpleasant situation. Watch, qualquer palavra iniciada com W, qualquer palavra iniciada com Y, você vai colocar o A. Useful, som de U, som de Y, som de consoante, vai ser A. Useless, som de U, som de Y, da mesma forma, vai colocar um A. E unit, unidade, um Ezinho também, que também é som de U, som de Y. Percebeu, super? Pegou bem a situação, super? Então vamos ver a frase completa. I'm looking for a hotel. You are living in an expensive hotel. The director needs an actress for the play. It's raining, está chovendo. I need an umbrella, um guarda-chuva. That man bought a used machine, comprou uma máquina usada. That child has an unusual behavior, tem um comportamento incomum. Samuel bought a yellow car, comprou um Camaro, pelo jeito. Watch out, man, this is a one-way street, uma rua de mão única. The tool isn't American, a ferramenta não é americana, it's an Italian product, é um produto italiano. My boss is looking for a house to buy, para uma casa para comprar. Que mais? It was an unpleasant situation, é uma situação muito desagradável, som de vogal. I have a watch to sell, eu tenho um relógio para vender. It's a useful guide, é um guia útil. It's not a useless jewel, it's useless guide, não é um guia inútil. I studied only a unit last night. Estudei apenas uma unidade noite passada. Her brother is an unhappy child. É uma criança infeliz. She's just a woman who wants to be happy. É apenas uma mulher que quer ser feliz. My father is an honest man. É um homem honesto. It's just a $1 bill. É apenas uma nota de $1. Do you have an empty room in your house? Empty, som de vogal. Simples, né?
pestes. Está preparado? Então vamos lá, mas como sempre, você para o vídeo, faz com calma e depois retorna que eu conto que letra é e explico por quê. Complete com o artigo indefinido, indicando a alternativa correspondente. It is opportunity and honor to lecture at university, I think. Pause o vídeo. Voltou? Que beleza! Letra C. An opportunity, som de vogal. An honor, o H não é pronunciado. A university, som de IU, som de Y. Entering university should be exciting experience for young man or woman. Pause o vídeo. Voltou? Que beleza! A university, som de IU, som de Y. Exciting, exciting, som de vogal. Que mais? For a young, Y ou W. Iniciou com Y, iniciou com W, vai ter um A bacana. The boys brought ant, trouxeram formiga, European bird, pássaro europeu, and milk, leite. Pause o vídeo. Voltou. An ant, uma formiga, som de vogal. A European, som de EU, som de IU, que vai ser o quê? Som de Y, consoante, som de consoante. E milk é incontável, não dá para contar leite. Então só coloca um traço. Não se diz um leite. Marque a alternativa certa. The maid, a funcionária, a servente, a empregada. Brought, trouxe. Apples, maçãs. Bread, pão. And tea, chá. Pause, faz com calma. Voltou? Que beleza! Some apples, some bread e some tea. Apples, plural, não vai não vai A e N. Não dá para dizer uma maçãs. Pão é incontável. Eu falei que é só para contáveis. Para incontável, não. Tea, chá é incontável. Não dá para contar, só dá para medir. Então pode ser some, ou deixar como está, nada, nada, nada. Indique a alternativa em que a tradução do a ou do an difere de seu significado habitual de artigo definido, uma, em língua portuguesa. Qual a alternativa? O a não é uma, que é uma outra coisa que eu não contei para vocês, deixei para o final. Pause. Voltou. Qual vai ser? Letra D. Kidnapping has become rampant, ou seja, em ascensão, in Mexico with hundreds of cases, com centenas de casos, a year. Aqui, a year é por ano. O a, além de uma, pode ser por, neste caso, por ano, a year, por mês, a month, por semana, a week, e assim por diante. Next. É isso aí, super. Bem simples, bem fácil. Contei tudo para vocês, tudo para vocês. Agora vocês estão hábeis para matar qualquer teste que aparecer na frente e também aplicar. Testes vão ser difíceis, mas talvez o vestibular aí apareça com esse detalhezinho do and e do a só para surpreender você. Mas você não vai ficar surpreendido porque você já sabe como fazer. E in the long run, no futuro, né, você vai aplicar isso aí corretamente na conversação e também na escrita. Super amigo, super amiga, um grande abraço a você, seja sempre bem-vindo. E se o vídeo você achar que serve para uma outra pessoa, envie o link, não guarde só para você. Um grande abraço a todos e até. Bye bye!